explicar que hoje o Vasco tem um time reserva melhor do que o de 2023 e um time titular pior que o de 2023. As perdas recentes de Paulinho e Jair contribuíram muito para isso. Porém, as contratações têm muito mais impacto nessa perspectiva do que qualquer outra coisa. A temporada começou com as nossas carências expostas. Todos sabíamos que precisávamos de um zagueiro titular, um primeiro volante titular e um ponta titular. João Vitor chegou para complementar o sistema defensivo e reforçar ainda mais a nossa primeira linha, que hoje é o setor mais bem servido do nosso elenco. Porém, outras peças não chegaram. E para piorar, ainda perdemos 4 jogadores que poderiam pintar como titulares nessa temporada. Peck e Marlon foram vendidos. Paulinho e Jair se lesionaram e voltarão apenas em 2025. As chegadas de Sforza, Galdames e Adson podem ser importantes ao longo dessa temporada, mas nesse momento não nos dá garantia nenhuma de que serão peças que qualificarão o nosso time titular. Adson tem características parecidas com as do Peck, apesar de ser um jogador que carrega ela um pouco mais para o meio e busca um pouco mais o passe do que a velocidade. Uma análise mais certeira só será possível quando tivermos um time titular completo para entendermos a função que ele terá nessa equipe. Adson, ao lado de Payet, Galdames e Sforza, pode render um pouco mais do que tem rendido nesses primeiros 50 minutos que ele atuou. Porém, ao mesmo tempo, o que o vascaíno esperava dessa janela não era ter Galdames e Sforza como titulares dessa equipe. São duas peças que seriam essenciais, mas vindo do banco. Porém, as lesões de 2 titulares fizeram com que o planejamento fosse para o espaço. Resumindo tudo isso, torcedor, o elenco do Vasco nessa temporada é muito mais qualificado do que o do ano passado. Porém, o nosso time titular regrediu e isso precisa ser corrigido nessa janela ainda. O jogo contra o Audax deixou claro que precisamos sim de um 9 reserva e isso precisa ser prioridade também, assim como um ponta inquestionável e mais um homem de meio de campo. Se fôssemos analisar, hoje teríamos um time com Kehler, Maicon, Rojas, Puma, Vitor Luiz, Zé Gabriel, Praxedes, Sforza, David, Ryan e Eric Marcos no banco. Uma equipe muito mais equilibrada do que as opções que tínhamos no último ano. O grande problema disso é que desse time reserva aí que eu citei, 3 desses jogadores ainda continuam sendo titulares. E é isso que o Vasco precisa resolver nos próximos 25 dias antes de a janela fechar.